Hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente, mas vamos falar de tudo o que aconteceu nessa primeira rodada do Mundial de Clubes. Então vamos começar, né, pelo grupo A, onde a gente teve o jogo entre Inter de Miami contra o Al-Ahly, que foi um jogo muito equilibrado, mas com um baixo nível, né? Eu esperava pelo menos que o Al-Ahly conseguisse vencer esse jogo, né, para brigar por uma possível colocação ali contra Palmeiras ou Porto. Acabou que a equipe apenas empatou. O Palmeiras e o Porto também empataram, o que deixa esse grupo muito embolado, né, para as próximas rodadas. No momento da gravação desse vídeo, o Palmeiras está vencendo o Al-Ahly por 2-0 e já vai praticamente carimbando sua vaga para a próxima fase, já que ainda pode ficar ali para a última rodada na questão de saldo de gols e algumas combinações de resultado, mas eu acho muito difícil, né? O Palmeiras tomar muitos gols e também outras equipes como a Al-Ahly ou Inter Miami fazerem muitos gols também e ganharem suas partidas. E aí no grupo B tivemos o jogo de PSG contra o Atlético de Madrid, que foi muito surpreendente porque eu esperava uma vitória do PSG para cima do Atlético de Madrid por 2-0, algo do tipo, mas não 4-0, né? Muito imponente, com o Atlético de Madrid não conseguindo criar grandes oportunidades ofensivas, uma equipe do Simeone que normalmente é muito defensiva, então tomar 4 gols assim é algo muito curioso, né? Por mais que seja a equipe do PSG, o Griezmann não entrou em campo, né? Completamente apagado, que é um dos melhores jogadores dessa equipe, né? Se não o melhor, então uma atuação muito ruim do Atlético de Madrid, e o PSG comprovou nessa partida que realmente é o favorito a ganhar o título. E na outra partida do grupo, a gente teve o Botafogo vencendo o Seattle Sounders por 2-1, um jogo que parecia ser muito tranquilo, né? Só que acabou sendo muito disputado, com muito entretenimento. O Botafogo sofreu bastante, poderia sim ter tomado o empate. O Seattle Sounders controlou em posse de bola, em finalizações, em tudo. Então, apesar do Atlético de Madrid ter feito uma péssima partida, o Botafogo também não mostrou uma dominância muito grande contra o Seattle Sounders. Então, não sei como que tá a esperança, né, do Botafogo em relação a tentar uma classificação heróica. A equipe ainda vai enfrentar o PSG no dia que eu tô gravando esse vídeo. Deve perder essa partida, mas se empatar vai ser algo heróico. Mas mesmo assim, eu acho que o jogo que o Botafogo tá pensando mesmo é contra o Atlético de Madrid na última rodada. O Atlético de Madrid deve vencer, né, o Sounders. Então vai ficar essa disputa na última rodada entre Atlético e Botafogo para ver quem avança para as oitavas. Então vamos ver se o Botafogo vai conseguir montar uma retranca ali e torcer para o Atlético não ter um desempenho ofensivo bom novamente e quem sabe conseguir um empate e avançar de fase. E aí no grupo C, o Bayern de Munique goleou o Auckland City. Eu esperava uma goleada assim, né, contra a pior equipe da competição, mas um 10-0, a maior goleada da história do Mundial de Clubes. Realmente não esperava. O Bayern de Munique, que comprova ser um dos grandes favoritos também a conquistar o título junto com o PSG, não por causa dessa vitória, né, em cima do pior time, mas porque a equipe deve passar na primeira colocação e vai cair num lado da chave até a final mais tranquilo, né, que vai pegar menos equipes europeias de alto nível, né, provavelmente, dependendo das combinações também, né, das tabelas. Então a gente ainda tem que ver isso, mas acho que é uma equipe muito forte no conjunto, é sim uma das favoritas a chegar na final. E o outro jogo do grupo, esse sim muito surpreendente mesmo, o Boca Juniors empatando com o Benfica por 2-2, porque o Boca Juniors não fez uma grande temporada, né? Não faz, na verdade, uma equipe que não disputou a Libertadores, não disputou a Sul-Americana, fez um campeonato argentino bom até, mas assim, não conseguiu chegar ali na semifinal, por exemplo, do campeonato argentino. Então uma equipe que não tinha tantas expectativas assim, conseguiu fazer um jogo duríssimo contra uma equipe do Benfica que fez uma boa temporada, grandes jogos, chegou em oitavas de final da Champions League. Então uma atuação do Boca que surpreende bastante e dá muito ânimo para essa equipe talvez sonhar com uma vaga para as oitavas de final. E aí o grupo D até aqui foi o único grupo que não tivemos surpresas, né? O Chelsea venceu o Los Angeles FC pelo placar de 2-0 e o Flamengo também venceu o Esperance por 2-0, os dois times controlando o jogo sem muitas dificuldades. O grande jogo vai ser amanhã, na sexta-feira, que o Flamengo e Chelsea vão se enfrentar. Será que o Flamengo consegue repetir o desempenho de outras equipes sul-americanas contra times europeus e fazer um jogo duríssimo e conseguir o empate? Para o Flamengo seria muito bom conseguir esse empate, porque caso fique na primeira colocação desse grupo, vai pegar equipes como Benfica ou Boca Juniors, porque eu acho que o Bayern de Munique vai ficar em primeiro no grupo C. Então se o Flamengo conseguir esse empate, né, e aí no saldo de gols avançar para a próxima fase na primeira colocação, vai evitar pegar o Bayern de Munique na próxima fase, o que seria uma grande vitória. Acho que o Flamengo tem chance sim de empatar com essa equipe do Chelsea, mas ao mesmo tempo eu também acho que a equipe do Chelsea é bem mais forte que Borussia, que Porto e que Benfica, então acho que vai ser um outro nível de jogo, mas vamos ver se o Flamengo consegue esse empate. E no grupo E tivemos uma grande surpresa, né? O Monterrey conseguindo empatar com a Inter de Milão por 1-1, com o gol do Sérgio Ramos ali, muito decisivo
Como sempre, o Monterrey teve apenas 2 finalizações certas no gol, que foi esse gol do Sérgio Ramos, e outra bola na trave. A Inter de Milão jogou melhor, teve mais oportunidades também, só que eu já esperava uma Inter de Milão não tão forte assim, não só porque vinha jogando muito mal na Copa da Itália e no Campeonato Italiano, e aí teve a final da Champions ridícula, a equipe perdeu o Inzaghi também, um novo trabalho de um treinador mais retranqueiro, então eu esperava uma Inter de Milão um pouco menos dominante, mas mesmo assim achava que a equipe ia vencer o Monterrey, teve oportunidades, acabou não acontecendo, o que complica muito esse grupo, porque o River Plate venceu o Urawa Reds e deve sim brigar, por exemplo, no jogo contra a Inter de Milão, para vencer ou para empatar e realmente buscar essa primeira colocação do grupo, que eu via uma possibilidade do River conseguir. Eu acho que depois desse empate contra o Monterrey, é bem mais possível do River poder sonhar com a primeira colocação. E aí no grupo F, mais uma grande surpresa, o Fluminense conseguiu dominar o Borussia Dortmund e criar muitas oportunidades, acabou não aproveitando e transformando elas em gols e acabou ficando apenas com um empate, um gostinho amargo, mas mesmo assim dá muita moral para essa equipe para o restante da competição, não só para o Fluminense brigar pela primeira posição nesse grupo, mas também para sonhar com uma possível quartas de final, que parecia algo improvável antes da competição, mas agora parece mais real, porque o Fluminense vai enfrentar ou Inter de Milão, ou River, ou Monterrey. Então são equipes que estão no mesmo nível ali do Borussia, ou piores, então dá sim para o Fluminense sonhar com umas quartas de final, se continuar jogando da forma que vem jogando para as próximas partidas. O Sundowns venceu o Jurusan Hyundai no mesmo grupo. O Sundowns é uma equipe que, apesar de ter vencido por apenas 1-0, eu acho que vai dar a vida contra o Fluminense. Eu acho que talvez seja um jogo até um pouco mais difícil. Vai jogar com mais vontade contra o Fluminense do que o Borussia Dortmund, que entrou meio apático, né? Meio de qualquer jeito, achando que a equipe do Fluminense não ia pressionar. Então vamos ver como que vai desenrolar esse grupo, né? Que agora fica um pouco mais emocionante do que era esperado de ser. E aí no grupo G não tivemos grandes surpresas, né? O City venceu por 2-0 o Wydad Casablanca e a Juventus venceu o Al Ain por 5-0, resultados totalmente esperados. Agora a Juventus prova que pode brigar pela primeira colocação do grupo, algo que eu previ antes do campeonato que poderia acontecer, né? Da Juventus terminar na primeira colocação, né? Por que não? A equipe já abriu 5 gols de saldo e pode sim empatar o jogo contra o Manchester City e tentar essa primeira colocação do grupo. E aí no grupo H tivemos o empate, né, do Al Hilal contra o Real Madrid. Eu esperava que o Al Hilal fosse fazer uma partida competitiva contra o Real Madrid, mas mesmo assim achei que o Real ia vencer a partida e teve muitas oportunidades para isso. Perdeu um pênalti ali no final do jogo, pressionou bastante, só que o goleiro Bono do Al Hilal salvou a equipe saudita e não ganhou o prêmio de melhor jogador da partida, o que foi um absurdo. Essa equipe do Al Hilal tem diversos jogadores que há pouco tempo estavam jogando na Europa e ainda são jovens jogadores, então uma equipe muito competitiva que vai brigar para ficar na primeira colocação desse grupo. E também tivemos a vitória do Salzburg para cima do Pachuca, que complica ainda mais esse grupo para as próximas rodadas. Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa primeira rodada do Mundial de Clubes, das surpresas, das decepções e também dos grandes jogos que tivemos e as suas expectativas para a próxima rodada. Lembrando que esse vídeo vai sair no dia que está tendo todos os confrontos do Grupo A e Grupo B, então não sei os resultados ainda, eu só fiz esse vídeo analisando a primeira rodada do campeonato. Então aproveita e se inscreva no canal para você não perder mais vídeos como este, principalmente desse Mundial de Clubes que eu estou fazendo uma cobertura completa aqui no canal. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.